Mestre e doutora em Direito, a juíza Marília Sampaio fala dos livros que publicou e revela aqui no Iluminuras as leituras a que mais tem se dedicado hoje. Antes, a conversa é com o escritor Willon Lopes. Ele elege os escritores preferidos e conta bastidores dos livros que lançou. Advogado e jornalista, Willon nasceu em Caratinga e foi criado em Governador Valadares, ambas em Minas, mas escolheu Brasília para viver antes mesmo da inauguração da cidade. Bem-vindo ao Iluminuras, Willon. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Sobre o que você gosta de escrever? Que temas? Quais são suas paixões? Olha, a minha paixão é a vida das pessoas. Eu vejo que essa trajetória das pessoas por esse mundo que a gente vê aí, e que é o mundo da gente, eu acho importante falar sobre a história da gente, das pessoas. E como eu vivenciei muito aqui, desde o início da construção de Brasília, do Distrito Federal, das cidades satélites, eu gosto de escrever sobre a história das pessoas, da gente, nessa construção da cidade Brasília e das cidades satélites. Você está aqui em Brasília desde 1959, é mineiro, nasceu em Caratinga, mas chegou aqui no Distrito Federal antes mesmo da inauguração. Quais são suas lembranças dessa época, Willon? Eu nasci em Caratinga, fui criado em Governador Valadares, porque só a infância passei em Caratinga, e vim para Brasília acompanhando meus pais, meus tios e tal, atrás daquele sonho bonito do Juscelino Kubitschek. A gente acreditou nesse sonho e veio para cá para ajudar a construir Brasília e construir também a nossa própria vida, né? As pessoas chegaram aqui só com um sonho, a maior parte delas até sem qualquer coisa de si, senão a mulher, o filho, e a esperança, a vontade de ver construir a cidade. Chegava aqui aquele cerradão bruto, então era preciso cuidar de ter a sua casa, um local onde morasse, né? E na falta de um teto, o lençol antigo que a pessoa trazia virava teto, e um pedaço de pau que se encontrasse em qualquer lugar do cerrado, de repente era a coluna da casa. E por aí afora foi se construindo esse belo sonho que é Brasília, no Distrito Federal, Taguatinga, Sobradinho, Gama e as outras que vieram depois. Sobre essas cidades, essas regiões, como a gente conhece hoje, né, Willon? Você escreveu sobre Taguatinga, também tem um livro sobre Ceilândia, escreveu também sobre representação política, e seu último livro, mais recente, está aqui comigo, Cidade Cidadã. Isso. Este é sobre o quê? As pessoas vieram para cá e, na medida que construíam a cidade, eram obrigadas também a construir a cidadania. Eu digo obrigadas porque era necessidade de articulação das pessoas, a interação das pessoas. Elas precisavam de tudo. E ou um arrancava do outro o que o outro tinha, ou então compartilhava essas coisas. E o jeitão brasileiro, isso é muito bacana, resolveu compartilhar ao invés de fazer o seguinte: o sujeito tinha uma coisa aqui e o outro que chegava tomava aquela coisa e criava esse ambiente hostil. As pessoas encontraram na solidariedade essa possibilidade de construção das cidades, e a partir daí vem essa raiz da cidadania, ou seja, eu cidadão, você cidadão, a gente se entendendo para resolver os nossos problemas comuns. E por que você fala, por que você afirma que a cidadania no DF, no Distrito Federal, começou em Taguatinga? Ela começou em Taguatinga porque Taguatinga foi a cidade construída pelo povo. Aqui, Brasília, era construída pelo governo. As grandes construtoras estavam aqui e tudo, mas as pessoas simplesmente trabalhavam, elas não viviam. Elas viviam na Cidade Livre e nas proximidades da Cidade Livre. A Cidade Livre era um canteiro, uma cidade, um jeitinho que se fez no grande canteiro de obras de Brasília, mas uma coisa também meio que artificial naquele tempo. O governo precisava de ter um local onde se comprava as coisas e fez a Cidade Livre, trouxe gente, comerciantes de Goiás, de Minas Gerais e tal, para aqui vender as coisas para os candangos pioneiros que estavam aqui. E como é que a cidade foi se espalhando? O sonho de JK, o chamado de JK foi tão forte e englobou e encantou tanta gente que veio mais gente do que precisava. Então, o que aconteceu?
déficit habitacional. Não cabia na Cidade Livre tanta gente como chegou. Os caminhões traziam as pessoas e tudo, e as suas mudanças, que era pouquíssima coisa, porque as pessoas tinham pouquíssima coisa para trazer, e era até desconfortável trazer mais do que o que cabia num caminhão, e normalmente o caminhão trazia mudança de muitas pessoas. O caminhão deixava as pessoas ali à margem da rodovia, e a partir daí o pessoal se virava. O dono do caminhão, o motorista, voltava com o caminhão e deixava as pessoas no cerrado com as suas coisas. Normalmente uma mala ou duas malas, mais nada, nem muita esperança. E a necessidade. Eu olhava para um lado e para o outro, onde eu vou arranjar comida? Onde eu vou dormir? Onde eu vou fazer, até esse detalhe, as minhas necessidades? Ou seja, a coisa é muito básica. E aí tinha que se virar. E aí encontrava a solidariedade daquela outra pessoa que estava ali. Esse é o Cidade Cidadã. Cidade Você Cidadã. já tem mais um livro a caminho, não é isso? É. Esse outro livro, ele está sendo escrito em parceria com o senador Lindbergh Asiscuri, e nós vamos tratar da libertação de Brasília e libertação do Distrito Federal. Como essa libertação? É porque até então não havia, o cidadão daqui não era cidadão. Todo cidadão do Brasil podia eleger seus representantes para dizer o que queriam. Aqui não, porque o governo dizia tudo e os cidadãos eram pura e simplesmente moradores. Os cidadãos se reuniram e tal, sentiram essa falta, se viram caçados do direito de voto. Todo brasileiro podia eleger os seus representantes políticos, menos os moradores de Brasília. Aí um grupo de pessoas que viu que isso era um absurdo, na capital da República, num Estado democrático de direito, pessoas caçadas do direito de voto, que é o direito básico do cidadão. Até falando sobre isso, sobre os seus livros, Willon, uma curiosidade, como é o seu processo criativo? Como você escreve, quando, em que circunstâncias, como você faz? É uma bagunça completa. Pelo seguinte, a gente não escreve só, a gente vive, né? E aí tem, por exemplo, tem a questão do jornal. Eu tenho um jornal há 49 anos, o Jornal Satélite, e tem que estar dirigindo o jornal, e muitas vezes fazendo o papel de office boy do jornal, de redator, de revisor, isso, aquilo. Eu tenho a minha equipe, mas na hora que falha qualquer coisa, eu tenho que estar ali pronto a resolver. E também faltam recursos para isso. Normalmente, de vez em quando, embora o jornal seja mensal, de vez em quando eu tenho que sustentar o jornal. Há 49 anos isso. Agora, em abril, a gente completa 50 anos. Então, nos intervalos, a gente vai escrevendo. E muitas vezes, alguma coisa que a gente escreveu no jornal, a gente pega para trazer para o livro. Então, fica um trabalho mais fácil para mim, essa questão, porque eu estou escrevendo pela a história das pessoas. E o jornal, nesses 50 anos, ele se preocupou muito em escrever a história das pessoas, especialmente das pessoas que construíram Taguatinga. Uma outra pergunta. Você tem esses livros publicados, está trabalhando em mais um livro. Agora, quais são os seus autores? Em quem que você se espelha? Você tem referências? Tem autores preferidos, Willon? Olha, eu tenho muitos, rapaz, porque o meu vício é ler. Você não me encontra em lugar nenhum sem um livro, ou sem uma revista, ou sem um jornal. Por exemplo, eu já cheguei aqui com uma revista e um jornal de hoje, porque pensei, puxa, vai demorar um pouquinho, eu vou dar uma lida aqui e tal no jornal, numa revista. Então, é um vício. E a partir daí a gente vai desenvolvendo esse trabalho de escrever, que é um prazer. Jorge Amado, por exemplo, Jaime Joyce, Machado de Assis, né? Monteiro Lobato, que encantou a minha infância, encanta a infância de todos e tal. Então, são muitas as referências. Eu comecei em bons colégios lá na minha Caratinga, depois fui e lembro aqui o grupo escolar da Dona Isabel, depois fui para o colégio de Bituruna, em Governador Valadares, dos padres, em que a gente era muito levado à leitura, padres espanhóis e tudo, a cultura europeia aqui, que valorizava muito a leitura, que é a escada
da ascensão da vida das pessoas. As pessoas melhoram de vida a partir da leitura, dessa vivência e tal, com as letras e do conhecimento que a leitura traz. Willon, é isso. Muito obrigado pela sua participação, por falar tanto aqui de Brasília, de Taguatinga, de Ceilândia, das cidades como um todo. Obrigado pela participação. É isso aí. Eu agradeço muito e que parabenizo vocês e tal por abrirem esse espaço para a literatura, especialmente da literatura de Brasília e hoje das cidades satélites de Brasília, dessas regiões administrativas que são tão esquecidas no contexto geral. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo a conversa continua, dessa vez com a juíza Marília Sampaio. É um minutinho só, não saia daí. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com a juíza Marília Sampaio. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Quais são os seus temas, Marília? O que você gosta de escrever? Eu escrevo sobre direito, temas que dizem respeito principalmente assim, a questões contemporâneas do direito civil, que é a minha área de magistério, e questões de filosofia relativa aos grupos de pesquisa dos quais eu participo. Eu estou sempre lendo coisas novas que os grupos, né, vão mudando a temática, então a gente vai acrescentando novas leituras e aí novas produções. Você falou que escreve sobre o seu campo, sobre o que você estuda, mas também você sente falta desses temas nas livrarias, nas editoras? Não, porque a maioria deles já tem muita produção, né? O que a gente busca sempre é colocar um novo olhar sobre coisas que já foram vistas por outros autores. Eu acho que esse é o desafio, né? Você buscar uma nova abordagem, uma nova forma de interpretar determinado aspecto, enfim. Ou agregar campos, né? Fazer uma leitura multidisciplinar sobre alguma coisa clássica que já tenha sido muito debatida. Aí você lança um olhar, por exemplo, com uma perspectiva mais filosófica, ou com uma perspectiva mais sociológica, ou com uma perspectiva mais psicológica. Então você agrega leituras de outros campos. E aí eu acho que o resultado final acaba ficando bem interessante, assim, né? Essa é a novidade, assim. Vou começar a falar sobre os seus livros aqui, Marília. Estou com esse primeiro aqui, A Aplicação dos Direitos Fundamentais nas Relações entre Particulares e a Boa-Fé Objetiva, fruto da sua dissertação de mestrado, não é isso? O que você tratou aqui? Na época, isso aí era um assunto bem, assim, do momento, por conta da entrada em vigor do novo Código Civil. E trouxe o novo Código Civil uma releitura daquilo que era clássico no direito civil, principalmente aquela visão muito patrimonialista que existia acerca de tudo, né? Do matrimônio, dos contratos, da propriedade, tudo, o viés era muito ligado ao patrimônio. E o Código de 2002, inspirado pela Constituição de 88, né, que tem essa visão mais socializante, mais solidarizante, né, de todo o direito, o Código trouxe alguns princípios, entre eles o da boa-fé objetiva, que trouxeram uma base ética para essas relações privadas. Então, a boa-fé trouxe essa repercussão e foi assim, uma revolução mesmo no campo do direito privado, porque impôs, não só aos estudiosos, mas a todos nós no dia a dia, uma atitude mais ética, de cooperação, de solidariedade em relação às pessoas com quem a gente interage no dia a dia, né, nas nossas relações privadas. Então, isso foi uma visão muito diferente que o Código trouxe e foi sobre isso que o livro tratou. Seguindo aqui, a gente tem As Faces da Justiça, Análise de Teorias Contemporâneas de Justiça. É uma coleção, não é isso? Isso, é uma coleção. É um projeto que a gente chama de temas de filosofia. E o primeiro foi As Faces da Justiça, o segundo As Faces da Democracia e o próximo, que já está em andamento, a gente pretende tratar das faces do direito. A proposta é pegar autores contemporâneos que tratam, né, desses temas tão importantes de filosofia política, e cada um dos autores da coletânea apresentar um autor clássico desse para o grande público, sejam para os estudantes, para quem está fazendo mestrado ou doutorado e, portanto, está na academia, enfim, traduzir a teoria do autor com quais outros autores esse autor dialoga. Então, é um projeto bastante interessante porque, assim, atende a muitas necessidades ao mesmo tempo. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro. E eu estou aqui com o segundo, As Faces da Democracia,
também dessa coleção e neste especificamente? Qual foi o objetivo? Justiça, democracia, direito, a gente chama na academia de conceitos operacionais. Né? E cada autor tem uma definição, depende da época histórica em que escreveu, depende do contexto social em que ele se insere, depende dos autores com os quais ele dialoga, ele vai ter uma definição diferente de cada um desses conceitos. Então, a nossa proposta foi essa, pegar o conceito para aquele autor determinado, né, e fazer um resumo da obra do autor para quem pretende ou iniciar o estudo desses temas, ou mesmo se aprofundar, ou fazendo um trabalho na academia, por exemplo, não tem tempo ou não consegue fazer um estudo muito aprofundado, pode pegar e partir desses resumos que foram feitos dos autores, né? Isso facilita a vida, poupa tempo e ajuda bastante. Então, esse foi o propósito. Estou com mais um aqui, na verdade é uma coleção, tem vários artigos, responsabilidade civil e inadimplemento no direito brasileiro. Você contribui aqui com um capítulo, não é isso? Isso. Exatamente. Na verdade, o projeto surgiu a partir do meu doutorado, né? Porque como o meu tema de pesquisa era um tema que estava ligado a essa questão do inadimplemento contratual, eu imaginei uma coletânea de textos em que os vários aspectos do inadimplemento contratual fossem abordados por autores diferentes. Né, que seja comentando o código, seja trazendo uma contribuição diferente. E aí o projeto tomou fôlego, ganhou força e acabou incorporando outros autores sob a coordenação da ministra Fátima Nancy, do STJ, e incorporando outros temas de responsabilidade civil contemporânea. Então ficou uma coisa bem atual, um livro bem atual, que trata assim, dos temas não só do inadimplemento contratual ou obrigacional, mas também de responsabilidade civil. Então tem artigos sobre a responsabilidade dos provedores de internet, por exemplo, tema que está na ordem do dia, né? Responsabilidade civil, novos danos na responsabilidade civil, então também temas que estão na ordem do dia, né? Não só aqueles danos clássicos, mas coisas novas, como bullying, como, enfim, né? Danos à saúde, planos de saúde, tudo isso é abordado em artigos diferentes. Você até falava aí da sua tese de doutorado, você concluiu, mas ainda não publicou. Vai virar um livro e superendividamento, esse é o tema? Esse é o tema. O superendividamento foi o caso exemplar que eu escolhi para trabalhar, na verdade, a teoria da argumentação. O objetivo da tese, a pesquisa empírica, foi localizar um padrão exemplar de decisões judiciais sobre superendividamento, se é que esse padrão existia, né? Esse foi o mote inicial da pesquisa. Porque o que a gente percebe em matéria de decisões judiciais é que nem sempre o sentido de um determinado termo é compartilhado por todos com a mesma acepção. Então, eu entendo uma coisa, você entende outra, o outro ministro entende outro, o desembargador entende de uma outra forma. E eu fui buscar o que é que os tribunais, sobretudo os tribunais superiores, entendem por superendividamento. E aí, já no início da pesquisa, para minha surpresa, eu detectei que não há um sentido compartilhado de superendividamento hoje no Brasil. Nem o Banco Central, que utiliza esse termo na sua cartilha, ele tem uma cartilha de prevenção do superendividamento. Nem o Banco Central tem um conceito do que seja o superendividamento hoje. Então, o termo é utilizado assim, de uma maneira muito aleatória e abarca várias situações. E daí eu comecei a pesquisa, utilizando esse mote, eu fiz a contextualização do superendividamento no Brasil, da perspectiva sociológica, essa história da sociedade de consumo, como que nós somos frutos desse caldo de cultura e sequer percebemos, né, as necessidades que nós temos de consumir, e isso gera, então, a tomada de crédito, às vezes a tomada de crédito irresponsável, gerando, então, a situação de superendividamento. Eu fiz uma avaliação econômica do porquê do superendividamento está sendo discutido agora no Brasil, coisa que nos Estados Unidos é uma discussão que já tem umas 2 décadas, pelo menos, né? E quais foram as circunstâncias históricas que nos levaram a estar nesse cenário de superendividamento hoje? O que houve de democratização do acesso ao crédito como política macroeconômica do governo, enfim, né, que vamos conceder crédito para fomentar a economia. Então, o que aconteceu foi concedido o crédito, só que a fatura chegou agora, e agora está na hora de pagar. Então, agora nós estamos lidando com essa realidade do superendividamento. Além disso, eu fiz uma contextualização
no campo do direito, uma contextualização dogmática sobre essas questões do inadimplemento, né, de que forma juros, arras, cláusula penal, enfim, esses institutos do inadimplemento no direito civil, se somados, de que forma isso pode ensejar uma situação de superendividamento para um contratante, por exemplo. E a terceira parte da tese é sobre a contextualização filosófica, aí sim, teorias da argumentação, né? Eu trabalho com uma teoria da argumentação de um autor norte-americano que entende que nos textos de lei você sempre tem elementos valorativos e elementos descritivos. Toda vez que um juiz usa um elemento valorativo para fundamentar a sua decisão, ele precisa agregar elementos descritivos para que todo mundo saiba exatamente o que ele está falando. Então, quando eu digo assim, a dignidade da pessoa humana, né, aqui eu estou deferindo essa medida em nome da dignidade da pessoa humana. Eu preciso dizer, eu como magistrado, o que eu entendo por dignidade, o que é digno e o que não é digno. Por quê? Porque essa decisão, ela vai fazer uma regra para decisões futuras. Todas as situações futuras, aonde eu tiver situações de fato relevantemente semelhantes, eu vou ter que aplicar a mesma decisão, senão vira arbítrio. Agora, com essas publicações todas, essa bagagem toda vem de onde? Marília, você gosta de ler o quê? Tem autores preferidos? Eu amo ler, adoro ler, isso vem da minha infância. A minha avó era a minha influência, a minha avó era uma pessoa extremamente culta, né? E lia muito, 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 muito. Minha avó não tinha o hábito de assistir televisão, e, enfim, a diversão dela era a leitura. E ela lia de tudo, né? Dos clássicos da literatura internacional, da literatura nacional, a coleções. Uma vez ela leu a Barça, a coleção, aquela Barça, aquela enciclopédia, do primeiro ao último volume. E eu me lembro que aquilo eu devia ter, sei lá, uns 8, 10 anos, e aquilo me impressionou profundamente, porque eu falei, meu Deus, a minha avó sabe a enciclopédia. E dali para frente, então, aquilo me motivou. E eu fiz também, junto com a graduação de Direito, eu fiz a graduação de Letras, com especialização em Língua e Literatura. Então, na graduação, eu li todos os clássicos da literatura portuguesa, os clássicos da literatura brasileira, mas assim, aprofundadamente, né? Porque a gente estudava por períodos da literatura. Então, o romantismo, o parnasianismo, o modernismo, todos os autores, como é que eles dialogavam, qual era o contexto, enfim. E de lá para cá, né? Quando as minhas atividades do direito me permitem, eu leio com frequência, né? Mas, assim, a minha paixão agora é estudar filosofia. Eu tenho lido muito nessa área de filosofia. Que autores? Autores variados, principalmente da filosofia do direito. A depender do trabalho que eu esteja fazendo ou da época que eu esteja buscando estudar, seja uma época histórica, seja contemporaneamente, aí eu vou ler. E para fazer esse tipo de estudo, não basta ler um livro só, você tem que ler, pelo menos, né? Tentar ler a obra do autor como um todo, para entender o pensamento, enfim. Então, não tem um autor, né? Lá em casa, os meus filhos brincam que diz que tem as pessoas que são workaholic, né? E eu sou uma leitora-holic, porque a minha vida o meu prazer é estudar. Agora, se tivesse que escolher um autor, um escritor, você tem um que seja a sua referência? Tem um preferido? Não tem um que seja preferido, não. Eu, como boa geminiana, eu tenho, assim, um leque muito grande de autores, né? Agora, eu tendo, assim, a gostar mais de autores que têm uma perspectiva, assim, mais humanista ou mais humanizada, né? Autores muito técnicos ou muito frios não costumam, assim, mexer muito comigo, assim, né, em termos de preferência. Porque a minha crença particular é no sentido de que eu, como magistrado ou como pessoa, eu não posso mudar o universo. Eu não posso fazer uma grande revolução eu sozinha e nem tenho pretensões a isso. Agora, no meu universo restrito, na minha família, no meu círculo de amizades ou na minha vara, a vara que eu coordeno no Tribunal de Justiça, enfim, para aqueles jurisdicionados que dependem do meu trabalho, eu acho que sim, o compromisso com a excelência pode fazer a diferença. Então, esse é o meu ideal de vida. E é isso que eu busco, tanto para mim como nos autores que eu leio normalmente. Ok. Marília, é isso. Muito obrigado pela participação aqui com a gente no Iluminuras. Eu é que agradeço a oportunidade.
Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras termina aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!